Oi, gente! É aniversário do meu filho Pedro, que está fazendo 12 anos, e a receitinha de hoje vai ser desse bolo que eu fiz para ele, bolo do aniversário dele, que ficou uma delícia. Eu já tenho aí no canal a receita deste bolo que eu chamo de bolo coringa, porque é uma massa sensacional para quem quiser fazer bolo de aniversário, bolo recheado. É uma massa estruturada, fofinha e deliciosa. Então esse vídeo já vale o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos e vamos embora para esta receita. Aqui eu tenho quatro ovos inteiros que eu pesei e deram 183 gramas. Eu vou separar as claras das gemas, vou peneirar as gemas. Aqui estão as minhas claras, as minhas gemas que estão peneirando. Enquanto as gemas vão peneirando ali, eu vou bater as claras na batedeira junto com o açúcar. Vou bater as claras em neve e depois eu vou juntar o açúcar. Bati as minhas claras. Agora eu vou acrescentar aqui as minhas gemas já peneiradas. Coloquei as gemas peneiradas, vou ligar a batedeira e continuar a bater. E enquanto a minha batedeira estiver batendo, eu vou colocar o açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar que eu pesei e deu 210 gramas. A minha xícara é de 250 ml e eu pesei uma xícara de açúcar nela, deu 210 gramas. Vou ligar a batedeira, deixar batendo e vou acrescentar o açúcar. Ó, deixei bater o açúcar, as gemas e a clara por 10 minutos. Agora eu vou tirar aqui da batedeira, que o resto eu vou fazer com o fouet. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês. Aqui eu tenho as claras, as gemas e o açúcar batido. Agora eu vou intercalar com 250 ml de suco de laranja. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha. Minha xícara é de 250 ml e pesando as 2 xícaras de farinha deu 798 gramas de farinha. Aqui eu tenho 250 ml de suco de laranja. E aqui eu tenho as minhas claras, gemas e açúcar batidos. Vou intercalar tudo isso daqui agora mexendo com fouet. A única coisa que eu vou fazer é já colocar o fermento aqui junto com a minha farinha. 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu tenho aqui, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. E aqui está o suco da laranja, 250 ml.
a mistura de ovos, que são as gemas, as claras e o açúcar. E agora eu vou intercalando um pouco de farinha, um pouco de suco e vou misturando delicadamente com o fouet. Vou misturar um pouco aqui o fermento com a farinha. Juntamente aqui com o fouet. A farinha já está peneirada, gente. E agora eu vou intercalar. Vou colocar aqui um pouco da minha farinha. Um pouco do meu suco de laranja. E vou mexer delicadamente. Já estou pré-aquecendo o meu forno. Já untei já forrei o fundo da minha assadeira com papel manteiga, delicadamente para não perder a aeração da massa. Não precisa ser nada bruto, não precisa ter pressa. Devagarzinho. Mais farinha. Mais suco de laranja. Esse bolo é um bolo coringa, que eu gosto de usar ele quando eu vou fazer um bolo recheado. Esse bolo eu tô fazendo pro aniversário do meu filho Pedro. É um pandeló. Que eu tenho a assadeirinha, ela é de 15 de diâmetros por 10 de altura. No fundo da assadeira eu coloquei um papel manteiga e nas laterais eu não coloquei nada. Eu vou colocar a minha massa aqui. Se for muito, se eu achar que é muito para essa assadeira, eu vou colocar um pouquinho em outra. Mas eu acho que é para essa assadeira aqui, ela é o tanto certo de massa. Ainda tem aqui, ó, vou raspar bem com o fouet. E vou colocar tudo aí dentro. Meu forno já tá pré-aquecido. Foi a quantidade certa para esta assadeira. Agora eu vou levar pro forno a 180 graus, até o meu bolo ficar assadinho. Quando sair do forno, eu falo quanto tempo demorou no meu forno para assar. Vou começar a separar os ingredientes do recheio do meu bolo. Aqui, numa derretedeirazinha que pode ir no micro-ondas, eu vou colocar 90 gramas de chocolate. Eu tô usando chocolate 70% cacau. Eu tô usando esse daqui, ó, chocolate negro, 70% cacau. Eu peguei 90 gramas, coloquei aqui. Ó, agora eu vou começar a fazer o recheio do meu bolo. Eu tenho aqui doce de leite. Eu vou usar uma latinha inteira de doce de leite cozido, que tem 397 gramas, ó. 397 gramas eu vou colocar aqui na batedeira. Agora eu vou colocar aqui, ó, raspas de uma laranja, só a parte amarela ralada no ralo, no lado fino do ralo. Só a parte amarela. Vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga e vou bater estes ingredientes.
Já bati o doce de leite, a manteiga e as raspas da laranja. Ó, acrescentei as nozes. Ó, eu coloquei 150 gramas de nozes trituradas aqui. Que estão elas, ó. Não sei se eu mostrei colocando, mas eu coloquei. E agora eu vou colocar o chocolate, as 100 gramas de chocolate, 70% que eu tenho aqui. Que eu derreti no micro-ondas. E vou colocar a batedeira para bater e vou colocar aí o meu chocolate derretido. Desliguei um pouco a batedeira para dar umas raspadas assim nas laterais da batedeira e vou deixar bater mais um pouquinho. Já está bom. Aqui eu tenho meu delicioso recheio de doce de leite com nozes. Olha só como fica lindo. Agora eu vou passar ele para cá, para essa vasilha. A raspa da casca da laranja é opcional. Ela fica com bastante gostinho da casca da laranja se colocar. Quem não gostar do gostinho da laranja, não coloca. Não coloca as raspas da casca da laranja. Ó, que sensacional. Ainda vai na geladeira para ele firmar. O bolo eu só vou rechear ele amanhã. Então esse recheio fica à noite na geladeira. Meu recheio maravilhoso de doce de leite com nozes está aqui. Eu vou colocar um saquinho em contato aqui com o meu recheio e vou levar ele na geladeira até amanhã. Que amanhã só que eu vou fazer a montagem do bolo do aniversário do meu filho. Então, presente para vocês esse recheio, hein? É maravilhoso. E agora o resultado do meu bolo, que já assou no meu forno. Esse bolo demorou 40 minutos para assar. Exatamente 40 minutos, ainda tá quente. E eu vou desenformar ele, porque eu também só vou mexer com ele amanhã. Agora são exatamente 11 da noite. E o meu filho faz aniversário na sexta, hoje é quase quinta. 11 da noite de quarta. Olha, eu vou passar a faquinha aqui do lado. Sem ser a parte do corte, é uma faquinha de serrilha, mas eu vou passar a parte das costas da faquinha aqui até o fundo do meu bolo. Que vocês lembram que nas laterais eu não coloquei nada, não untei com nada. E no fundo eu coloquei um papel manteiga. Então, para garantir que o meu bolo solte, ele tá um bocado quente. Sei nem se eu vou conseguir segurar sem uma luva ou alguma coisa. Ainda não tá solto, não. Vou fazer assim, para que ele se solte bem daqui. Quando eu virar, ele se soltar. Vamos ver agora. Soltou.
Vou tirar logo o papel manteiga daqui do fundo, antes que eu me esqueça, porque um dia eu esqueci de tirar o papel manteiga do bolo. Isso já faz muito tempo, agora eu sempre tiro logo. Vou deixar ele esfriar, porque eu gosto de cortar o meu bolo frio. Ó, passei a mão aqui toda a lateral do meu bolo, ó, para sair todos os farelinhos. Vou dar uma limpada aqui agora e vou deixar o meu bolo esfriar. Vou lavar a assadeira, porque é nela que eu vou montar o meu bolo depois. Agora eu vou deixar o bolo esfriar antes de cortar. Acho que corto só amanhã também, já são quase meia-noite. Então, amanhã ele vai estar bom para cortar. Quanto mais friozinho, melhor, que ele não esfarela tanto. Essa forminha que eu usei para fazer o meu bolo é uma forminha de 15 de diâmetros por 10 de altura. É um bolinho pequeno mesmo, que é um bolinho só para o aniversário do menino aqui. A gente aqui em casa raramente come doce, eu então não como doce, faço alimentação low carb. Claro que eu vou comer um pedacinho do bolo dele, porque para ele não ficar triste, mas assim, um pedacinho de nada também, só para ele não ficar tristinho. Já estamos no dia seguinte, o meu bolo está completamente frio e agora eu vou cortar os discos do meu bolo. Ó, olha que massa maravilhosa, fofinha, estruturada, sensacional. Já cortei, eu cortei em 4 discos o meu bolo, ó. 4 discos e vou rechear. Vou fazer a caldinha para molhar com água e leite condensado e vou rechear o meu bolo. Aqui eu tenho minha caldinha para molhar o meu bolo, é água com leite condensado. Pus 2 colheres de leite condensado nessa bisnaga de água. Ó, já coloquei um saquinho aqui na mesma assadeira que eu assei o meu bolo e vou começar a fazer a montagem do meu bolo. Colocar aqui uma primeira fatia de bolo, bem lá no fundo. Molhar ela. Eu gosto de molhar o bolo bem molhadinho. Essa massa ela aceita bem a calda, ela aceita bastante calda, só que também não molhe tanto para ficar encharcando e vazando também no bolo. É molhar, ó, até você apertar a colher assim e ver que o líquido não tá saindo por cima, ó, precisa molhar mais um pouquinho. Quando você apertar a colher e sentir que ela tá saindo um pouquinho de líquido, tá bom. Porque aquela, ó, agora tá bom. Aquela hora tava pouco molhada. Eu gosto de molhar bem molhadinho, mas sem encharcar demais. Faz o teste da colher. Quando a colher sair um pouquinho de líquido, é porque tá bom. Agora eu vou começar a colocar o meu recheio de doce de leite com nozes. E esta parte não tem segredo. É colocar a massa, molhar, colocar o recheio, depois colocar o outro disco de massa, molhar bem, colocar o recheio até finalizar com o último disco de massa.
Vocês podem substituir as nozes por outro fruto seco. Só que aí não é recheio de doce de leite com nozes, aí é recheio com... Se for castanha, recheio de doce de leite com castanha. Se for com pistache, é recheio de doce de leite com pistache. Se for amêndoas, é recheio de doce de leite com amêndoas. Muda o nome do recheio. Mas pode substituir sim as nozes. Com as nozes fica sensacional. E o último pedaço aqui do meu bolo. Vou apertar um pouco. E vou molhar. Agora eu vou cobrir e levar o meu bolo na geladeira até amanhã. Coloquei o papel, o plástico aqui. Vou apertar. Vou colocar um pratinho em cima e vou levar para a geladeira. Para a cobertura do meu bolo, eu estou batendo aqui, ó, 200 ml de chantilly bem gelado mesmo. Eu vou bater até virar um chantilly aqui, não muito firme, chantilly normal, porque eu vou acrescentar os outros ingredientes depois aqui, que eu vou mostrar para vocês já já, que vai ser o leite em pó e o mascarpone. Já bati aqui o meu chantilly e agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho leite ninho, que aqui em Portugal se chama leite nido, mas é o mesmo leite ninho aí no Brasil, só muda o nome. Eu vou usar 35 gramas de leite ninho, já tá aqui pesadinho as 35 gramas de leite ninho que eu vou usar, misturar ali, vai virar um chantininho com mascarpone, porque eu tenho aqui 250 gramas de mascarpone e coloquei uma colher de sobremesa de extrato de baunilha aqui também no meu chantilly. E vou ligar a batedeira. Enquanto vai batendo, eu vou acrescentar o mascarpone e também o leite ninho aqui para fazer um chantininho com mascarpone bem gostoso para eu cobrir o bolo de aniversário do meu filho. Já estou batendo, enquanto bato, ó, acrescentei o mascarpone e o leite ninho também aqui. Vou deixar bater bem até virar o meu chantininho com mascarpone. Já está pronta aqui a cobertura do meu bolo. Vocês podem usar outra cobertura se vocês quiserem, só chantilly. Eu fiz chantininho com mascarpone e fica uma delícia, fica bem gostosa mesmo. Eu adoro fazer, misturar o chantilly com o leite ninho e o mascarpone para cobrir bolo. Eu acho que fica uma delícia. Ó, é assim mesmo que eu quero. Agora eu vou reservar na geladeira e vou começar a cobrir o meu bolo. Vou passar para cá.
coloquei o mascarpone, mas é opcional. Dá para fazer perfeitamente sem o mascarpone. Sem o mascarpone, fica só chantininho, que também é uma delícia, que é o chantilly com leite ninho. Vou levar um pouquinho na geladeira e depois eu vou usar para poder fazer a cobertura do meu bolo. Em Portugal tá muito calor. Chegando a quase 40 graus. Aqui onde eu moro. Aqui eu tenho meu bolo. Tá de um dia pro outro lá na geladeira. Tenho minha bailarina. Tenho a bandeja onde eu vou colocar o meu bolo. Vou colocar o meu bolo aqui na bandejinha e vou colocar ela em cima da bailarina e vou usar a cobertura que eu fiz para cobrir o bolo. Vou fazer uma cobertura simples, só vou passar mesmo a cobertura, vou tirar o excesso do recheio que ficou saindo um pouco para fora aqui com a espátula, só para alisar bem aqui o bolo e vou fazer a cobertura com o chantininho com mascarpone que eu fiz. E depois eu vou usar um pincel, um pincel mesmo, para fazer umas linhas decorativas no meu bolo e vou cobrir com as miçanguinhas que o meu filho escolheu, fez questão de que eu colocasse aquelas miçanguinhas coloridas no bolo, e é isso que eu vou fazer. Com a ajuda de um pincel de silicone, eu vou rodando assim a bailarina e vou passando o pincel em cima e nas laterais do bolo, só para fazer um detalhezinho no bolo. Essa é a decoração mais simples e é assim que vai ser, porque depois eu vou colocar as miçanguinhas e vou colocar os topinhos também de estrela e as velinhas que eu comprei, 12 velinhas daquelas pequenininhas. Ora, chegou a hora de colocar a decoração que o meu filho escolheu. É uma decoração bem colorida, tem estrelas, tem bolinhas de vários tamanhos e de várias cores. E vou encher o bolinho dele com essa decoração. E assim ficou a decoração que eu fiz para o bolo do meu filho. Agora nós vamos sair porque ele escolheu passar o dia no parque aquático, se divertir bastante no parque aquático. Aqui em Portugal é verão, tá super calor. E na volta nós vamos cantar os parabéns para ele, que já estamos de volta, já está de noite no dia do aniversário dele. E agora ele vai acender as velhinhas, vamos cantar os parabéns para ele e depois ele vai cortar o bolo e vocês vão ver como esse bolo ficou por dentro. Uma delícia, gente, maravilhoso o bolo, com um gostinho sensacional. Espero que vocês façam e deixe o seu like para mim nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe um comentário para mim para ajudar o meu canal a voltar a crescer. Eu faço alimentação low carb para diabéticos, com muitas receitas sem açúcar, sem farinha de trigo, próprio para diabético e para emagrecer. Este foi o meu vídeo de hoje desse bolo delicioso de aniversário. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.